Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma videoaula. E nesta aula de hoje nós vamos falar sobre estrutura social e os elementos que compõem aí essa estrutura e que ajudam a dar o que se chama de coesão, de organização dentro de uma sociedade. Para falarmos de estrutura social, precisamos entender aí o conceito de status social, que é quem estabelece essa estrutura e quem ordena aí as partes componentes dessa estrutura social. O que é um status social? Um status social é a posição ocupada pelo indivíduo no grupo social ou na sociedade. Então, aqui, quando nós falamos de estrutura social, o termo status tem um sentido mais amplo do que aquele que é usado comumente na linguagem cotidiana. O termo status, no uso que fazemos ele cotidianamente, se refere a certas posições elevadas dentro da sociedade. Então, algumas pessoas têm certo status social, eu diria, enquanto outras não. Mas no sentido próprio do termo, quando pensamos a estrutura social como um todo, ninguém não tem status social. Todo mundo possui um status, uma posição aí dentro da estrutura social, né? Desde um grupo pequeno até a sociedade como um todo. Certo? Então, qualquer posição que você ocupe dentro de um grupo, dentro de uma sociedade, isso define aí o seu status social, a sua posição dentro da sociedade. Alguns status eles podem ser atribuídos, enquanto outros status sociais são adquiridos pelo indivíduo. Quais são os status sociais atribuídos? Os status atribuídos são aqueles que não dependem do indivíduo, ou seja, é a posição social que o indivíduo ocupa, mas que essa posição não foi alcançada por ele, por mérito dele, por trabalho dele, mas já são definidos ou atribuídos a eles pela própria estrutura da sociedade. Com frequência, os status atribuídos estão relacionados a causas biológicas e ou a causas culturais. Portanto, aqui, o status social atribuído é aquele que eu tenho dentro da sociedade, a posição que eu ocupo da sociedade, não porque eu alcancei essa posição, mas porque ou eu nasci nessa condição, ou me foi posta a situação pela situação biológica ou pela situação cultural com a qual eu me encontro. Por exemplo, se nós pensamos o grupo familiar, né, nós podemos falar aqui de dois tipos diferentes de estado social, um atribuído e um adquirido. Né? Se eu, na minha relação familiar, por exemplo, ocupo a posição de pai, né, isso não me foi atribuído por alguém, não foi alguém que me deu essa posição, a menos que eu tenha feito alguma coisa que me permitisse assumir essa posição. Agora, se na relação familiar eu ocupo ainda só a posição de filho, isso é um status que eu não adquiri sozinho, né? Não foi mérito meu, não foi atividade minha, até porque eu não tenho como ter me colocado na posição de filho de alguém. Né? Portanto, nascer filho de alguém, né, é um status aí que me é atribuído. Então, dentro da estrutura familiar, a minha posição de filho, né, ou seja, o status social que eu ocupo aqui nessa relação que é filho, não depende exclusivamente, aliás, não depende nada de mim. Né? O status aqui ele é atribuído. Né? Uma outra situação também em que podemos pensar em status social atribuído, se pensamos, por exemplo, o Brasil colonial, quando ainda predominava a estrutura de produção escravocrata. Então, nessa relação social, ocupar a posição de escravo também é algo que não depende exclusivamente do indivíduo. Não é o indivíduo que se coloca livre, deliberadamente nessa posição. É uma posição que ele ocupa, aqui envolve questões biológicas e questões culturais. Por que questões culturais? Primeiro, para que o status de escravo seja atribuído a alguém, é preciso que essa estrutura social, esse aspecto da vida em sociedade, né, o trabalho escravo, existe na sociedade. E essa não é uma condição natural ou biológica, essa é uma condição cultural, é produto da vida humana em sociedade. Né? No Brasil já houve uma cultura escravocrata, hoje em dia, pelo menos do ponto de vista legal,
essa estrutura não é mais admitida, certo? Então, viver uma sociedade escravocrata é uma questão cultural. Mas aqui também envolve o elemento biológico, né? Então, a sociedade precisa estar estruturada de modo tal que a escravidão seja um fato social, mas envolve o elemento biológico por quê? Porque existem certas características, qualidades biológicas, étnicas, que definia, pelo menos aqui no Brasil escravo, no Brasil colonial, a situação de escravidão, né? Então, aqui no Brasil, né, a escravidão envolvia tanto a questão biológica quanto a questão cultural. A questão escravocrata sempre envolve a questão biológico-cultural? Não necessariamente, né? Em alguns momentos da história ocidental, por exemplo, a escravidão era estabelecida por questões estritamente culturais e políticas, né? Nessa situação, um povo era feito escravo, por exemplo, quando em uma batalha era preso e nessa situação era tomado então como escravo. No Brasil colonial, a escravidão envolvia o elemento cultural, mas envolvia o elemento biológico. A pessoa nascia escravo. Então, nascer negro no Brasil colonial era sinônimo de nascer escravo, nascer determinado à condição de escravidão. Por isso, o status aqui é atribuído ao indivíduo pelo aspecto cultural e pelo aspecto biológico. Mas os status também eles podem ser adquiridos, né? Os status adquiridos são aqueles que dependem das qualidades individuais, ou seja, depende de uma atividade, de um esforço do indivíduo para se colocar nesta ou naquela posição. Você, por exemplo, que está se preparando aí para fazer a prova do Enem, a prova dos vestibulares para o ingresso na universidade, né, pretende aí ocupar o status social de estudante universitário. Esse é um status que não lhe será atribuído, né, por alguém, por alguma questão biológica ou por alguma questão cultural. Claro, você depende que a situação exista. Você depende que a posição social de estudante universitário exista. Mas ela não vai ser atribuída a você simplesmente por uma questão biológica ou por uma pura questão cultural, né? Isso depende, né, do seu trabalho, do seu esforço de se colocar nesta posição social. Então, o status estudante universitário é um status que você um dia estará ocupando, mas porque você adquiriu essa posição social e não porque lhe foi atribuída por um aspecto biológico, cultural ou de qualquer outro tipo. Além do status social, quando nós falamos de estrutura social, outro elemento importante também aí é o papel social. O que é o papel social? É o comportamento que o grupo social espera do indivíduo que ocupa certos status, certa posição dentro da sociedade. Mesmo os status adquiridos, por exemplo, a posição social não depende inteiramente do indivíduo. Como eu disse há pouco, é preciso que a posição social de estudante universitário exista para que você possa adquiri-lo. Então, o indivíduo que ocupa a posição de estudante universitário, ele não criou esta posição social. Ele adquiriu uma posição, um status já existente dentro da estrutura social. Nesse sentido, como as posições sociais não são criadas e definidas pelo indivíduo, mas pela sociedade, existem certos comportamentos que a sociedade já espera do indivíduo que já ocupa certa posição social. Quem nunca ouviu, por exemplo, a expressão "isso é coisa de um pai de família fazer", né? Ou então, para quem está se preparando para os seletivos de ingresso na universidade, né? Isso não é coisa de estudante que está se preparando para o Enem. Então, expressões desse tipo, elas significam justamente que, uma vez que você ocupe certa posição social, a sociedade espera de você certo comportamento que esteja de acordo com a posição social que você ocupa, né? Então, nesse caso, nós estamos falando de papel social. O papel é aquilo que a sociedade espera do indivíduo que ocupa certa posição social. E como todo mundo tem uma posição dentro da sociedade, nas diversas formas de organização da estrutura social, essas posições aí exigem certas atitudes e certos comportamentos.
Então, a sociedade espera um comportamento seu como professor, como aluno, como administrador público, como empresário, como trabalhador, como pai, como mãe, como isso ou aquilo. Então, qualquer posição social dentro da sociedade, qualquer status, exige aí um certo comportamento que esteja de acordo com esse papel social, com isso que a sociedade espera. Então, há uma interdependência aí, há uma múltipla determinação entre status e a posição social. Só que um mesmo indivíduo não ocupa sempre e necessariamente uma única posição social e por isso também não desenvolve um único papel social. Se você olhar para a sua vida, por exemplo, hoje, e os diversos grupos sociais dos quais você faz parte, você vai perceber que você ocupa diferentes posições sociais na estrutura política do país, no seu grupo familiar, na escola, na instituição religiosa. Então, qualquer âmbito que você esteja, em qualquer estrutura social que você esteja, você ocupa ali uma posição diferente e, por isso, também desenvolve papéis diferentes. Por vezes, pode haver conflitos, por exemplo, entre os diferentes papéis, diferentes status ocupados pelo mesmo indivíduo, né, e os diferentes papéis que se espera desse indivíduo. Né? Então, às vezes, um indivíduo que ocupa certa posição de professor pode ser não bem visto quando ocupa uma outra posição fora dessa organização e dessa estrutura social. Isso pode gerar conflitos aí dentro da sociedade. E por que esses conflitos? Justamente porque os papéis sociais, aquilo que se espera do indivíduo, não é determinado pelo indivíduo, mas é determinado pelo conjunto da sociedade. Isso quer dizer que o indivíduo não é livre, o indivíduo tem que corresponder sempre à expectativa social, o indivíduo é total e completamente determinado pela sociedade? Não exatamente, mas também isso significa que na sociedade o indivíduo não é total e absolutamente livre dentro da estrutura social, no sentido que ele vai precisar desenvolver aí algumas funções e algumas questões que são pensadas na vida em sociedade. Como já diria Emile Durkheim, algumas coisas que eu faço uso na vida das quais eu faço uso na vida em sociedade não dependem de mim. A língua que eu utilizo para falar, né, o comportamento que se espera de mim enquanto professor, enquanto pai, né, o sistema monetário que eu utilizo nas minhas relações financeiras, nada disso depende exclusivamente do modo como eu aprove ou não essas coisas. A mesma coisa acontece aí com a estrutura e o papel social. Claro, certas situações históricas, quando há o conflito aí entre papéis e estados sociais, isso gera revoluções que mudam aí a vida em sociedade. Não podemos pensar esses status e esses papéis como estáticos, né? Por muito tempo, tudo o que se esperava de uma mulher que assume a posição de mãe, por exemplo, dentro da estrutura familiar na sociedade, era o cuidado da casa, do lar, dos filhos e a devoção ao marido. Não é a mesma coisa que se espera de alguém que ocupa essa posição hoje em dia, até porque é mais do que comum que a mulher ocupe ao mesmo tempo o status de mãe e o status de trabalhadora. Então, os status mudam na sociedade, os papéis sociais também mudam na sociedade, e às vezes esses conflitos aí geram, então, uma mudança dentro da sociedade. E o que seria, então, a estrutura social? Ela seria a totalidade dos status existentes em um grupo ou em uma sociedade. Né? Então, como a sociedade é constitui diferentes grupos sociais e todos os grupos têm também aí, as suas posições, a estrutura social é quando nós falamos da totalidade desses status. Quando nós pensamos na instituição educacional, por exemplo, definida como escola, nós temos diferentes posições dentro da estrutura escolar. Né? A direção, a coordenação pedagógica, o grupo docente, o grupo discente, o pessoal que cuida da administração, o pessoal que cuida do cuidado, do zelo, da limpeza do ambiente. Então, existem certas diferentes posições aí dentro da sociedade. O conjunto de todas essas posições forma a estrutura social. Então, o que é estrutura social? O conjunto de status dentro de um grupo ou dentro de uma sociedade. Como, dentro dessas posições numa organização social,
os papéis, os comportamentos são também pensados pela própria estrutura e pela organização da sociedade, nós dizemos que a organização social, quando há a realização desses papéis, né? A organização social ela é composta aí pelo conjunto de ações realizadas quando os membros de uma sociedade desempenham seus papéis, né? Ou seja, dentro da estrutura educacional escolar. Então, a organização social, quando cada pessoa que ocupa cada uma dessas posições dentro da estrutura social desempenha, então, o papel que é esperado de cada um deles. A direção faz o seu papel, os professores fazem o seu papel, os alunos fazem o seu papel, o pessoal que cuida da organização, do cuidado, da limpeza, do zelo do ambiente fazem seu papel, e aí o conjunto de tudo isso forma a organização social. A organização social, se a gente quiser usar o termo aqui, mais uma vez, durkheimiano, a ordem social, justamente quando esses papéis são exercidos pelo conjunto total dos indivíduos que fazem parte de uma estrutura social. Agora, não podemos pensar esse processo como um processo estático, né? Quando a gente pensa a estrutura social, a tendência é pensarmos em uma estrutura estática, né? Então, existem posições dentro da sociedade, essas posições estão estabelecidas em determinado momento. Quando a gente pensa a organização social, a ação, o comportamento, esse processo é dinâmico. Mas lembrando que a própria estrutura social, ela também é dinâmica. Não existe uma estrutura rígida que dura aí eternamente dentro de uma sociedade. Se nós olhamos a sociedade brasileira como um todo, por exemplo, essas posições sociais foram mudando, foram se transformando. Pensando do ponto de vista político, por exemplo, nós tínhamos no período imperial uma certa estrutura social, né, e depois, né, a partir do momento republicano, nós temos uma outra organização, uma outra estrutura sociais, e as posições políticas aqui também mudam, né? Então, mesmo dentro da família, por exemplo, um grupo pequeno, essa estrutura social também muda e essa organização, os papéis sociais também são modificados. Por isso que não podemos pensar aqui essas relações, não podemos pensar essa estrutura, essa organização como algo estático dentro da sociedade, mas algo submetido aí ao processo histórico, né? Algo que está e pode estar em possível mudança. E existem aí, dentro da organização e da estrutura social, certos elementos que ajudam a manter a coesão social, ou seja, ajudam a manter os indivíduos integrados entre si, criando relações que favoreçam aí os processos de associação, de vinculação entre os indivíduos na sociedade, estabelecendo os elementos de solidariedade e cooperação uns com os outros na sociedade. Um desses elementos, por exemplo, é a liderança, o líder, né? O líder é justamente esse indivíduo que tem a capacidade de unificar os indivíduos em torno de si para manter, né, certa forma de organização, de compreensão, de coesão dentro da sociedade. E o que é a liderança? A liderança é a capacidade de chefiar, comandar ou orientar um grupo, né? Então, como a sociedade ela envolve uma teia de relações entre indivíduos e grupos, o líder é comumente essa figura que ajuda aí a manter certa forma da organização e da coerência social. Essa liderança ela pode ser de dois tipos. O primeiro, por exemplo, é a liderança chamada de pessoal, que é originada das qualidades pessoais do indivíduo, ou seja, aquela pessoa que por seu próprio caráter, por suas qualidades, por sua capacidade de se comunicar, de se relacionar, de se expressar com os outros na sociedade, acaba aí tendo essa função ou desenvolvendo esse papel social de líder, né, por conta de suas próprias qualidades pessoais. É aquilo que nós chamamos de líder carismático, né? O líder carismático é aquele que assume a posição de liderança pelo conjunto de qualidades pessoais que ele tem, ainda que às vezes isso não seja definido legalmente ou definido estruturalmente por algum processo formal dentro da sociedade. É possível, inclusive, às vezes, que dentro de um grupo, dentro de uma sociedade, embora haja um líder oficial, existe aquela pessoa que tem uma capacidade maior, né, de dialogar, de conversar e de estimular os outros a fazerem, né, aquilo que o grupo precisa ou aquilo que o grupo deve fazer, né? Então, esse indivíduo que tem essa
digamos, capacidade natural, né, como a gente diz no uso comum, né, essa capacidade inata, né, de aglutinar as pessoas à sua volta, de estimular as pessoas a determinadas ações e atitudes desejadas ou que sejam objetivos de um grupo, são chamados aí de líderes carismáticos, né? E esse líder ajuda então a manter certa coesão social, porque o carisma, o caráter do indivíduo, né, conduz à adesão dos outros indivíduos para aquela pessoa, que é fundamental aí na coesão social. E existe o líder institucional, né? Que é aquele tipo de liderança derivada aí da autoridade, ou seja, do estado social ocupado por alguém e exercido aí pelo indivíduo, né? Então, como certas estruturas sociais são estabelecidas de maneira a sobrepor, né, as diferentes camadas sociais, o que a gente chama de processo de estratificação social, né, a sociedade pensada em uma estrutura hierarquicamente sobreposta, né, existem então aquelas posições sociais que estão na parte superior da estrutura social e que definem esse papel de mando, esse papel de liderança. Dentro de uma empresa, por exemplo, você tem ali essas posições, o gerente, né, aquele que administra, né, e que organiza essa posição. Nesse caso, o líder ajuda a manter também a coesão social, por quê? Porque ele é responsável por garantir que, dentro da estrutura social, as pessoas desempenhem os papéis, as funções que lhes são atribuídas. Mas, nesse caso, né, muitas vezes, a liderança ela é estabelecida apenas institucionalmente, ou seja, os indivíduos devem obediência ou obedecem aos comandos ou são capazes de ser liderados por ele, não pelas qualidades pessoais, pelo carisma, pelo caráter, mas exclusivamente pela posição social que o indivíduo ocupa dentro da sociedade, né? Então, tem aqueles líderes que o são por conta da posição social e existem aqueles líderes que o são porque possuem certas qualidades pessoais que desenvolvem, que estimulam os outros indivíduos, né? Capaz de estimular os indivíduos a tomarem certas atitudes, certos comportamentos. Outro elemento que ajuda a manter a coesão social são as normas e as sanções, né? O que são as normas, né? As normas são as regras de conduta que orientam e controlam o comportamento das pessoas. Essas normas, às vezes, são estabelecidas apenas pelo costume, né? Em qualquer grupo social tem um conjunto de costumes que meio que define e determina o comportamento das pessoas naquele grupo social, né? Isso é uma norma. Nossa família, por exemplo, se a gente for pensar um pouquinho, tem certas atitudes ali que a gente pode ou não pode fazer enquanto parte desse grupo social, ainda que isso não esteja dito por escrito e posto em um documento oficial dentro da nossa casa. Mas as normas ajudam a manter aí um pouco essa coesão, seja pelo costume, né, seja pelo próprio direito, né, o direito positivo, a lei estabelecida. E a sanção é justamente a recompensa ou a punição que é imputada ao indivíduo pelo cumprimento ou descumprimento das normas, né? A sanção, por vezes também, ela tem aí o papel de manter o cumprimento da norma, seja do costume, seja da lei, regulamentado, né? Tanto é que, se a gente pensa do ponto de vista, por exemplo, de um indivíduo que não é capaz de usar uma expressão aqui kantiana, estabelecer a autonomia moral, ou seja, agir conforme o dever por uma própria imposição do sujeito, a sanção é justamente aquilo que estimula o indivíduo a agir dessa ou daquela forma. Quando pensamos na sociedade brasileira, por exemplo, um aspecto até negativo que com frequência identifica a sociedade brasileira é chamada imputabilidade legal, né? Ou a impunidade, né? O Brasil seria então o país da impunidade, ou seja, os crimes podem ser cometidos sem que os indivíduos sejam de fato punidos, né? Então a falta ou a carência dessa sanção punitiva, né, ela aí pode levar ao não descumprimento de uma norma já previamente estabelecida. Por isso aí a sanção ela tem esse poder, ela tem que ter esse poder, aliás, de transmitir medo, por exemplo, né? O medo da punição ele pode estimular o indivíduo aí ao cumprimento da norma ou da sanção, né? Embora, mais uma vez fazendo recurso à definição kantiana, uma sociedade de indivíduos esclarecidos seria aquela que o cumprimento da norma, o cumprimento do dever não se daria pelo medo da punição. Mas essa é uma função
da punição dentro da sociedade, que ajuda a manter a coesão social, e a sociedade brasileira é um bom exemplo disso. Outro elemento que ajuda a manter a coesão social, os indivíduos integrados uns com os outros na sociedade, são os símbolos. O que é um símbolo? O símbolo é um elemento sensível que representa ou substitui algo geralmente mais complexo ou abstrato. O símbolo é responsável por atribuir um significado, né, para os indivíduos que o adotam, né? Por isso que os símbolos eles são sempre partilhados por um grupo, né? Os símbolos eles não existem por si mesmos de maneira absoluta, os significados dos símbolos são resultados da construção social, o mesmo símbolo não tem o mesmo sentido para todos os indivíduos e em qualquer sociedade. Vamos pensar no símbolo comum, por exemplo, para as religiões cristãs, né? As religiões são um bom exemplo na sociedade, né, de estruturas que são carregadas de simbologia, né? Ou seja, tem elementos sensíveis, mas que representam algo não sensível. Por exemplo, né, o texto sagrado para os cristãos, a Bíblia, né, ele é um símbolo sagrado. Né? Por quê? Materialmente, ele é composto da mesma forma que é composto qualquer livro, né? É tinta impressa sobre papel. Né? Então, quanto à materialidade da obra, não há diferença com outros objetos. Mas, para os cristãos, isso não é qualquer livro, né? Isso é um símbolo sagrado. A Bíblia é um símbolo sagrado. E esse símbolo ajuda a manter certa coesão social, certa organização na vida em sociedade, né? Não é raro a gente perceber, por exemplo, que alguém que adere à religiosidade cristã, quando está em um determinado ambiente social, que percebe alguém com esse símbolo cristão, tende a gerar certa proximidade, né? Olha, já sei que aquela pessoa partilha dos mesmos símbolos sagrados que eu, então isso possivelmente pode servir como uma aproximação, como um elemento de vinculação aí entre esses dois indivíduos. E quando determinados símbolos são partilhados pelo conjunto dos indivíduos de um grupo ou de uma sociedade, né, a reverência, o sentimento de apreensão, o sentimento de cuidado desse símbolo aí ajuda a manter a coesão social. A sociedade civil também possui seus símbolos. Na sociedade brasileira, por exemplo, a bandeira é um símbolo da soberania nacional. Mais uma vez, é um elemento sensível, material, pode ser papel, pode ser tecido, pode ser qualquer outra coisa, compostos com diferentes formas e cores, nessas formas e cores que definem a bandeira brasileira. Essa é a materialidade da obra. Mas, né, esse elemento sensível substitui algo não sensível, que seria a soberania nacional. Tanto é que uma afronta à bandeira, né, um ato que você comete contra a bandeira, você não está fazendo simplesmente contra a bandeira, mas contra a soberania. Você não está indo contra o objeto material, mas contra a autoridade e a soberania do Estado. Por quê? Porque é um símbolo, é um elemento sensível, mas que remete a algo não sensível. A adesão ao símbolo ajuda aí a manter essa coesão social. Se todas as pessoas, todos os brasileiros têm, por exemplo, a bandeira como símbolo nacional, né, e isso gera nos indivíduos um sentimento de respeito, de reverência ante a esse objeto, e que serviria para identificar então aí a brasilidade, digamos assim, a identificação do indivíduo com ser brasileiro. E outro elemento que ajuda também a manter a coesão social são os valores, né? Ou seja, aquilo que orienta o comportamento dos indivíduos na sociedade. Os valores eles são estabelecidos socialmente e orientam as ações dos indivíduos, né? Então, quando certos valores são pensados e estabelecidos na vida em sociedade, os indivíduos são orientados. O fim da ação dos indivíduos é justamente a realização deste valor, né? Uma das dificuldades das sociedades contemporâneas, por exemplo, é justamente o fato do pluralismo, né? Existe um conflito de valores entre os indivíduos nas sociedades contemporâneas. Se nós pensamos a sociedade brasileira, por exemplo, existe uma pluralidade de valores muito grandes e que com frequência estabelece conflitos e tendências diferentes dentro da sociedade, né? A pluralidade ela pode ser um motivo que leva a divergências e conflitos dentro da sociedade. Por exemplo, no caso do Brasil, a diversidade religiosa, né? No que se refere aos valores religiosos, há uma pluralidade muito grande na sociedade brasileira, né? Isso pode gerar conflitos dentro da sociedade. Mas, em uma sociedade que pensa aí a partir do pluralismo,
né, que já leva em conta a possibilidade do pluralismo, né? O pluralismo de valores não necessariamente pode gerar conflitos dentro da sociedade, né? Desde que um desses valores que predomine na sociedade, por exemplo, seja a tolerância e o respeito à pluralidade, né, de valores, de crenças, de tendências e outras questões, né? Então, a própria pluralidade já seria um valor aí a ser estimulado na sociedade que, por si mesma, já é plural em relação aos valores. Então, esses são aí alguns elementos que ajudam a manter a coesão social, fazem parte da estrutura social e colaboram para que a sociedade mantenha a sua organização, mantenha a sua coesão, né, e mantenha aí as condições básicas, fundamentais para o bom ordenamento da vida de sociedade, fundamental para os indivíduos, para o grupo, para a própria sobrevivência da sociedade como um todo. Valeu, é isso e até a nossa próxima videoaula.